Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor. Bem, a gente se falou no feriado do dia 21 e passou assim, ó, rapidinho. Fala, doutor, bom dia. Falo sim, muito bom dia pessoal, muito boa semana aí de trabalho, muito boa semana de paz, de luz e muito boa semana do nosso bem maior. Qual é o nosso bem maior? A nossa saúde. É verdade. É o nosso bem maior, né? Tendo saúde, a gente vai com o resto, né? Bem isso aí. Agora, não tendo saúde, aí tudo fica mais difícil, né? E para ter uma boa saúde, nada melhor do que um bom programa, né? Um bom programa aí com dicas de saúde aí para que a gente possa tirar um bom proveito aí, tá? Então, você que está em casa, preparando o almoço, preparando aí, lavando a roupa, arrumando as crianças, você que está aí no trabalho, no serviço, com a gurizada aí, com todo mundo aí empenhado em tocar a vida, tá? Nos sintoniza aqui na Rádio Cruz Alta, dentro do Ponto Crítico, nós estamos aí, né? Ao vivo e a cores também nas nossas mídias digitais, meu Instagram, Dr. Paulo Viesili, Facebook, Dr. Paulo Viesili, e também aí do Paulinho Barcelos aí. Estamos ao vivo e a cores. Interaja conosco, deixa a sua dúvida, o seu comentário no chat aí da WhatsApp, etc e tal. Não é isso, Paulinho? Exatamente isso. E pode mandar também no WhatsApp da Rádio Cruz Alta, que é o 3343-1207. Telesul, o WhatsApp Rádio Cruz Alta, 3343-1207. Lembrando sempre que o Fala Doutor, num oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia, ICA, há 25 anos cuidando do seu coração. E Laboratório Novitar. Experiência e inovação no cuidado com sua saúde. Podia trazer, né, uma hora, né, o André, né? Vamos trazer o André. Para falar um pouco de exames e por que a agulha dói e tal. Tu gosta de fazer exames de sangue, Paulinho? Eu não. Antes eu não gostava, agora eu não dou mais bola. De tanto exame que eu fiz, né, quando estive no hospital e tal. Mas tu sabe, cara, eu velho, cara, com 61 anos, médico aí, já tarimbado, treinado, quando vou dar o braço para tirar o sangue, eu já fico... Sério mesmo? Fico nervoso. Eu não, mas eu fico nervoso também, mas eu não tenho medo de agulha, essas coisas. Tem que fazer, mete ali, tira, não tem problema ali. Mas é normal. Mas a turma lá do Novitar trata a gente muito bem, Muito né? bem. Muito bem. Um abraço aí pro André Novitar aí, que estão nos acompanhando nesse momento. Também o pessoal do Instituto de Cardiologia, que também está aí nos acompanhando ali, a Simone, a Viviane, a Juliane, o Dr. Francisco ali, estão ali nos acompanhando ao vivo e a cores. E hoje, em especial, quero dar um grande abraço a uma pessoa muito amiga minha, muito querida, tá? A Ieda Maria Zeni, tá fazendo aniversário hoje, que é a minha sogra. Parabéns a você aí, viu? Deve estar nos escutando aí, ou tá dormindo ou tá nos escutando. Ela que mora na cidade mais fria da Serra do Botucaraí. Soledade. Mas ela veio passar o aniversário dela conosco. Tá ali aqui em casa, então. Ali. Tá na tua casa. Achei que tava lá em Soledade, né? Porque eu sempre viajo para aqueles lados lá, uma hora eu vou ter que parar como ponto de apoio para tomar um café, né? Mas vai ser muito bem recebido. Com ela certeza. É tua fã ali, viu? É verdade. Obrigado mesmo. Pois é, pessoal, aí hoje nós vamos falar aí de uma assassina silenciosa, tá? Hoje nós vamos falar de uma assassina silenciosa, uma doença chamada hipertensão, que é uma assassina silenciosa. Assassina porque faz muito mal, viu? E silenciosa por quê? Porque ela não dá sintomas, não dá sinais, não dá indicativo. O indivíduo, quando vê, já está aí acometido e bem grave, né? Afinal de contas, o que é pressão alta, tá? Nosso propósito hoje é falar sobre pressão alta. Por quê? Porque no dia 26 de abril é o Dia Nacional de Combate, Controle e Prevenção da Pressão Arterial. Essa doença aí que acomete aí mais ou menos 30% da população. Gente, é muita gente, né? 30% da população, nós somos 220 milhões, então pelo menos aí de 65 a 70 milhões de pessoas têm essa doença pressão alta. Aí na sua casa, com certeza, ou o pai, ou a mãe, ou o vô, ou a avó, ou um filho, sempre tem alguém com pressão alta, né? Então, por isso que é importante a gente tratar isso aí. Afinal de contas, o que é
a doença, a pressão alta? É quando os níveis da nossa pressão estão acima de 130 ou acima de 90. Porque nós temos a pressão alta, como o pessoal fala, né? Que é o 130. Os médicos, o pessoal da saúde chama de pressão sistólica, e acima de 80, que é a pressão baixa ou a pressão mínima, tá? Ou a pressão de baixo, como as pessoas falam, que é a pressão diastólica. O normal é até 12 por 8, 120 por 80, tá? Ou a gente fala 12 por 8 ou 120 por 80, tá certo? A gente acaba simplificando isso aí, né? Então o normal é até 120 por 80. Acima de 120 por 80, até 140 por 90 já é pressão alterada, né? E acima de 140 por 90 já é considerado hipertensão, tá bom? Então isso é. E como é que o indivíduo sabe se ele está hipertenso ou não? Já vou adiantar aqui que não dá sintoma nenhuma, nós vamos conversar direitinho. Então, com várias medidas, várias verificações, muitas verificações, 10, 15 ou 20 verificações, se constatar que a maior parte dessas pressões é acima de 130 por 80, então já é considerado hipertenso, tá? Então várias mensurações, não é só uma, tá? E quando é que é bom verificar a pressão? É bom verificar a pressão quando tá calmo, quando não tá nervoso, quando não tá irritado, quando não tem dor nenhuma, certo? Quando não tá tenso, né? Então o ideal é você verificar a pressão sem um ambiente tranquilo, tá? E você estando tranquilo. Então você estando tranquilo e verificar a pressão várias vezes, 14 por 9, 16 por 10, 18 por 12, aí sim é considerado hipertensão, tá? Então é para a gente poder entender. E de onde que vem essa palavra hipertensão ou pressão alta? O nosso sangue, ele circula dentro do nosso organismo. Quem faz circular o sangue é o coração. E o coração tem uma força, ele é um músculo, ele é muito potente. Nosso coração é super potente. E ele é um músculo, né? Que fica toda hora contraindo para fazer o sangue circular. Então, quando o coração ele se contrai e faz o sangue circular, ele gera uma pressão. Daí que vem a pressão alta, tá? Daí que vem a nossa pressão. Então, nós temos que ter pressão, né, no nosso organismo, que é até 12 por 8. Justamente que é fruto desse trabalho do nosso coração, que vai contraindo, fazendo o sangue circular, e nós precisamos que o sangue circule por causa de oxigênio, nutrientes, né, substâncias do nosso metabolismo para ajudar as nossas células a funcionar e nós tocar a nossa vida. Então isso aí que é a pressão, tá? E quando que é alta, acima, então, mais uma vez, vou repetir, acima de 130 por 90, aí já é considerado doença, medida várias vezes, avaliada várias vezes. A gente não gosta de falar medida, porque medida é de medir, e a pressão a gente verifica, né? Avalia ou verifica, mas no termo popular a gente fala medir mesmo, tá? Não tá errado não, tá? Porque quando o popular pega o termo, então aquilo passa a ser normal também. Paulinho já tá rindo. Eu tô rindo porque tem uma outra expressão popular que fala, vamos tirar a pressão. Vamos tirar a pressão. Tirar a pressão. Não dá pra tirar a pressão, né? Vai tirar a pressão, vai ficar sem pressão, não dá, né? Daí já era, né? Já era. E eu tenho só, depois eu quero, não é uma correção. O coração é forte mesmo. É forte mesmo. Só quando tá apaixonado não é. Aí ele vira um fracasso. Aí ele é forte, mas vira uma manteiga. É verdade. Pronto, tá bom. Fiz a minha colaboração, como é que eu vou dizer, estudiosa ao tema de hoje. Tu quer dizer que tu tá apaixonado, Paulinho? Não, só pela vida, por enquanto só isso. É um bom motivo. Não, essa aí sim, essa aí eu tô apaixonado sempre. É um bom motivo. Mas eu gosto também do meu trabalho, da minha família, dos amigos, isso aí também continuo apaixonado. Paulinho, tu é uma pessoa que tem uma face realizada. Eu acredito que você seja uma pessoa realizada, é isso mesmo? Eu sou, tá na cara isso. Não consigo disfarçar. Amém. Que assim seja sempre. Graças a Deus e aos teus esforços. Mas não completo, é claro. Quer que eu reclame aqui também? Não. Essa parte aí a gente deixa pra depois. Então tá bom. Bem, agora que o
atrapalhei o assunto, pode voltar então ao tema da hipertensão. Atrapalhou, não, é muito gostoso. Então tá, pessoal, então imagina, olha só, 60, 70 milhões, né, de habitantes, né, isso aí é um problema, né, no Brasil tem pressão alta, né. Muito bem, então, quais são os sintomas que, antes de mais nada, quando eu anunciei ontem a questão que o programa de hoje seria hipertensão, surgiram vários comentários, várias dúvidas, eu anotei ela, fiz um relatóriozinho, trouxe aqui para vocês, para nós conversar. Então, à medida que a gente vai conversando aqui sobre as dúvidas que as pessoas já me lançaram aqui para eu ir esclarecendo, tem mais as dúvidas que o Paulinho e o Jonatas estão aqui anotando para nós, e a gente vai então conversando, tirando as dúvidas e explicando, tá? Se você quiser ligar para nós aqui, tirar a sua dúvida, ou então nos chats aqui da rádio, por favor, faça isso, que essa interação é bem importante para nós, tá certo, pessoal? Muito bem, quais são os sintomas que indicam que a pressão está alta? Né? Quais são os sintomas? Gente, que nem eu falei no início do programa, é uma assassina silenciosa. Pressão alta, que nem diabetes, não produzem sintomas, tá? Não, vamos lá de novo, não produz sintomas, por isso que nós médicos ficamos muito preocupados, porque tem pessoas aí que são hipertensas e nem sabem, né, nem sabem por que nem sabem que estão com a pressão alta, porque não tem sintoma, né, então, aquela famosa dor de cabeça na nuca, tá, não é sintoma de pressão alta, tá bom? Não é, viu? Não teima, não adianta teimar, tá? Não é. Muitas pessoas falam, mas eu sinto a dor na nuca, verifico a pressão e a pressão está alta, logo é um sintoma de pressão alta. É o contrário, é a dor na nuca que faz a pressão subir. É a dor no peito, tá ok? É a dor de cabeça, tá? É a dor nas têmporas. Isso, qualquer tipo de dor faz a pressão subir. Qualquer tipo de dor, tá bom? E também assim, ó. Então é o contrário, então. É o contrário. Pessoas é a também dor que faz subir a pressão. Exatamente, a então, dor. Se tiver uma dor na perna, bateu lá num jogo de futebol lá no joelho. Vai subir a pressão. Vai subir a pressão. Qualquer dor. Dor de cólica, cólica menstrual, cólica de barriga, tá? Cólica de barriga, dor de contratura muscular, dor tensional, qualquer dor. Tá? Qualquer dor faz a pressão subir, tá bom? Outra coisa também que faz a pressão subir é irritabilidade. Pessoas que estão irritadas, nervosas, ansiosas, pessoal que está quebrando pau em casa, brigando lá, isso faz a pressão subir e sobe mesmo, né? Sobe mesmo. Então, e as pessoas acham que todo esse contexto é sintoma de pressão alta. Não é. Tá? Não é. É só a pessoa se acalmar que a pressão volta para o normal. É só tirar a dor que a pressão volta para o normal, tá? Então, para nós avançar, então, por favor, aí, né, tenha esse conceito que é uma doença silenciosa. Aí, algumas pessoas podem perguntar, mas como é que a dona Maria ou o seu João tem falta de ar por causa da doença pressão alta? Quando a pressão acomete o coração e o coração alarga e dá coração fraco, chamado insuficiência cardíaca, e dá a falta de ar, então não é mais pela pressão, mas sim pela doença no coração que a pressão causou, tá? Que a pressão causou. Então, aí por isso que a gente já fica preocupado, né? Mas é bem interessante isso aí, tá bom? Então, se antene, porque a doença, a pressão alta, não dá sintoma, por isso que eu iniciei o programa já falando, vou repetir aqui, tá? É uma doença silenciosa, a gente chama de assassina silenciosa, porque mata, viu? Nós vamos chegar lá e eu vou explicar para vocês que mata, né? Muito bem, quais são as principais causas? Outra pergunta, né, que as pessoas fazem bastante. Quais são as principais causas da doença pressão alta, viu? Principalmente 90% é hereditário. 90% é hereditário. A gente herda ou da mãe, ou do pai, ou dos dois. Tá? Se o pai tem pressão alta e a mãe não tem, então você tem metade de chance de ter a doença pressão alta. Ou vice-versa, né? Se a mãe tem e o pai não tem, tu tens a metade de chance. Agora, se os dois pais
são hipertensos, a prole inteira será hipertensa, né? Exemplo, na minha casa, a minha mãe tem pressão alta e meu pai não tem. Eu, por enquanto, herdei do meu pai. Por enquanto, eu não tenho pressão alta, né? E por que por enquanto, que eu falei esse termo, por enquanto? Por quê? Por causa do seguinte, gente, porque não tem idade para iniciar, viu? Não tem idade para iniciar. Então, ela pode iniciar na adolescência, mas no geral ela já inicia no adulto jovem. Então tem muita gente aí com 25, 22 anos, 20 anos já com pressão alta, viu? Só que vai depender um pouco do estilo de vida, já vou explicar também. Tá? Então, e ao mesmo tempo ele pode iniciar com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, tá? Então assim, por exemplo, eu tô com 61 anos, ainda não tenho pressão alta, mas não quer dizer que o ano que vem ou daqui a 5 anos eu não possa ter. Tá? Herdando da minha mãe, pode ser sim, tá? Pode ter. Então, o mais provável é que eu cheguei com essa idade que eu não tenho, mas pode sim. Então, não é uma coisa assim, o tempo cronológico da doença é de cada indivíduo. A gente herda ou do pai ou da mãe, mas o tempo é cronológico de cada indivíduo, tá? Então, essas são as principais causas da doença pressão alta. É genética, é hereditário, a gente herda. Agora tem um detalhe, né, gente? Dependendo do nosso estilo de vida, essa manifestação, essa pressão que a gente herda, essa doença que a gente herda, nós podemos antecipar a pressão alta ou postergar. Então, por exemplo, o camarada que tem pai e mãe com pressão alta, tem ou o pai ou a mãe, e o camarada é sedentário, come demais, né? É barrigudinho, é estressado, fuma demais, bebe demais. Então, se ele, em vez de ele postergar a pressão para os 40, 50, 60 anos, já com 20 anos ele já está hipertenso aí, já está hipertenso até com 30. Não só está hipertenso, mas com níveis muito elevados de pressão alta. Outra característica que a gente herda é o seguinte, ó, se a mãe tem pressão muito alta, tipo 18/12, e tu vai ser hipertenso, você não necessariamente você herda esse nível. Você pode ser hipertenso leve, até 14/9, 16/9, tá? Não quer dizer. E o contrário é verdadeiro. Por exemplo, a mãe tem pressão leve, 14, ou o pai tem pressão leve, 14/9, 15/10, e se o filho herda a pressão, não quer dizer que ele também seja leve, ele pode ser severa. Severa é acima de 180/120, o 18/12, né? O famoso 18/12, Paulinho. Número maravilhoso, né? Número maravilhoso, pois é. Tem hipertensão, é um número que toda pessoa quer alcançar. Mas o que eu acho interessante, doutor, é essa questão da gente poder piorar a questão da hipertensão, não são os fatos biológicos, né? No caso de você... Ambientais. Tu pode piorar, né, a situação, pode piorar. Se tu é um estressadinho, nervosinho, um todo corrido, ansioso... tá precipitando, né? Isso é que nem cachorro, eu brinco, né? Eu brinco com os meus pacientes no consultório, isso é que nem cachorro. Cachorro, se tu deixar quieto ali, ele fica quieto, mas se tu vai lá atiçar, provocar, ele vai te morder, vai rosnar, né? E a pressão alta é assim, se tu trazer ela controlada ela estará. Agora, se tu não controlar ela vai ficar aí enlouquecida, né? Vai ficar aí bem alterada. E, vamos lá, gente. Então, assim, a pessoa, excesso de comida, excesso de sal, né? O sedentarismo, o cigarro, né? Excesso de álcool, estresse, esse bendito estresse aí que a gente vive nesse dia a dia corrido, né? Um dia a dia muito corrido, excesso de atividade, excesso de trabalho, excesso de responsabilidade financeira, excesso de responsabilidade emocional, tudo isso acaba acumulando e a gente acaba então ficando aí ou hipertenso ou piorando a hipertensão, tá? O Jonatas já está anotando aqui umas dúvidas, já está aqui me preparando e eu vou ler aqui para nós aqui. Já vou interromper aqui, já vou lendo aqui, ó. A Mônica Mello, muito bom dia, Mônica. Bom dia, doutor, para você também. Ela está lá na Alemanha. Está na Alemanha? Está na Alemanha. Maravilha. Inclusive, até a Mônica é uma privilegiada nesse momento, né?
nesse momento exato aqui, eu estou aqui prestando atenção na sua temática da hipertensão, mas também estou preocupado com as notícias. Chegam notícias agora da Europa. Opa. Isso em tempo real, tá? 9 horas e 35 minutos. Que nós temos um apagão em Portugal, na Espanha, isso na totalidade desses países, partes da França, partes da Alemanha, um apagão de eletricidade e um colapso na telefonia também. As causas ainda não são apuradas. Não se sabe o motivo desse apagão, um apagão que deixou Portugal, Espanha, partes da França sem energia elétrica. Está deixando nesse momento. E até a Mônica, no momento, é privilegiada porque tem partes da Alemanha que também está sendo afetada. Interessante esse apagão aí, hein? E a falta de luz está interrompendo aeroportos, estações de trem, está deixando o trânsito no colapso. Trânsito, tudo, hospitais, tudo. É isso aí tem, né, Paulinho? Nós vamos ficar bem. Eu vou ficar aqui acompanhando sem ficar estressado, é claro, para não aumentar a pressão arterial, porque o meu médico disse sempre, eu disse, não, tu pode lidar com a notícia, mas lide com calma. Eu estou lidando com calma. Muito bem, e a Mônica diz o seguinte: e pressão baixa é tão perigoso como a alta? Sim. E vou dizer mais, pressão baixa é até pior, tá? É muito pior, tá? Pressão baixa, até que prova o contrário, é falta d'água, né, gente? A minha avó falava que saco vazio não pare em pé, tá? Por que pressão alta é mais perigoso, pressão baixa é mais perigoso que pressão alta? A pressão alta, ela é perigosa na unidade do tempo, nos anos, tá? Não é imediato. Tipo assim, você tá agora com a pressão 16/10. Não quer dizer que agora vai te dar um infarto, tá? Não quer dizer agora, mas é ao longo dos anos, tá? Ao longo dos anos. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, com 5 ou 10 anos de pressão alta, se não tratado, já ficam adoecidos. Tem pessoas aí que levam 20 a 25 anos de pressão alta não tratada, tá? Não bem tratada, leva aí então a problemas cardíacos, na visão, nos rins, no cérebro, e eu vou falar direitinho cada uma dessas aí, tá? Mas é ao longo dos anos, tá? Já a pressão baixa é imediata, é aqui e agora. Por quê? Pressão baixa significa pouco sangue, pouco volume de sangue, que é a maior parte, né? Nós temos dois grandes motivos para ter pressão baixa. Coração que faliu, que está em falha de bomba, porque, como eu disse, é o coração que bombeia o sangue e faz a pressão. Então, coração muito fraco não bombeia o suficiente, né? Bombeia fraco, pressão fraca. Ou então falta d'água. Só esses dois grandes motivos, falta d'água ou coração muito doente. Pegando pela falta d'água, que é a maior parte das causas de pressão baixa, que acontece a pressão baixa, então diminui o fluxo de sangue, principalmente para o cérebro, diminuindo o oxigênio, glicose, que são os dois grandes nutrientes do nosso cérebro, tá? Glicose e oxigênio. Com isso a gente começa a funcionar inadequadamente, pode até desmaiar, tá? Pode desmaiar, imagina desmaiar atravessando uma rua, ou desmaiar dirigindo, né? Ou imagina um motorista de ônibus desmaiar, desmaiando, a catástrofe que dá, por isso que é bem mais perigoso, viu? Tá, Mônica, obrigado pela tua participação aí, tá? A professora Joana da Costa também, uma amigona nossa, ali da Escola Cooperação. Tá sempre nos ouvindo, tá sempre nos ouvindo, muito obrigado, né? Pela audiência, Joana. É muito legal, né? E então ela disse bom dia para nós e ela disse assim: eu tenho a pressão regular graças ao meu médico, né? E que me cuida muito bem. No caso, o médico dela sou eu. Ó, Joana, muito obrigado, tá? Ela botou aqui, graças ao meu médico, Dr. Paulo Viesili, meu médico amado. Querida, muito obrigado por você, tá? Coisa bem boa que existe essa relação fraterna e amorosa entre as pessoas. Joana, muito obrigado a você, tá? Eu sou muito grato a ti, né? E você sabe muito bem por quê, né? Muito bom. Pessoal, então, seguindo aqui, né? Então, nós já falamos então dos sintomas, né? Que não tem sintoma nenhum. As causas nós já falamos aí, né? Que é genético, mas nós podemos piorar a pressão por causa do nosso estilo de vida. E outra pergunta que é muito frequente, as pessoas falam bastante: se a pressão alta tem cura? Se a pressão alta tem cura? Gente, não tem cura.
tá? Não tem cura. Não. Para, Paulinho. Não vem me trazer um programa sem esperança ainda. Tem esperança sim, Paulinho, porque tem controle, dá para controlar perfeitamente, tá? Pessoal, a gente não treina as nossas piadas aqui, viu? Espontâneo. É verdade, que bom que pelo menos a gente controla. Mas tem controle, viu? Não tem cura, mas tem controle, dá para controlar direitinho, tá? Dá para controlar direitinho, né? A gente consegue controlar assim. As pessoas que têm menos autocuidado, as pessoas que que se cuidam menos consigo mesmo, essas controlam menos. E aí, com isso, ao longo do tempo, as doenças aparecem, tá? Por isso que a gente fica bastante preocupado com essas coisas assim, tá? O que acontece se nós não tratar a pressão alta, né? O que acontece? Então, a pressão alta, ela produz um envelhecimento precoce das nossas artérias, tá? As nossas artérias ficam mais rígidas. Artérias são aqueles vasos do sangue onde corre o nosso sangue rico em oxigênio. Nós temos veias e artérias. Esses vasos que ficam na superfície da nossa pele, tá? Que uma cor azulada, para quem tem a pele mais branquinha, essas são as veias, tá? Essas são o sangue que estão retornando para o nosso coração. As nossas artérias a gente não consegue ver, dificilmente a gente consegue apalpar. Quem sabe apalpar, pode apalpar essa artéria que nós temos. Quem está me vendo no Instagram, Facebook, eu vou mostrar. Ó, aqui meu pulso, tá? Meu pulso. Então aqui nós temos uma artéria que corre aqui, nesse sulco do braço aqui, nesse intervalo, que é chamada artéria, tá? Radial, tá? Radial. Se nós tocar o dedo aqui, ó, a gente vai sentir o pulso, né? Aquela música do Titãs, o pulso ainda pulsa. É sinal de vitalidade. Então nós vamos sentir aqui. Então, isso a gente sente que isso é uma artéria. A artéria pulsa, veia não pulsa. As veias são superficiais, tá? As veias são superficiais. Então, à medida que a pessoa vai ficando hipertensa, as nossas artérias vão ficando mais rígidas, mais endurecidas e vão envelhecendo, produzindo uma doença chamada aterosclerose, que é envelhecimento das artérias. Isso atinge o cérebro, pode dar Alzheimer, pode dar demência, pode dar isquemia cerebral, tá? E se romper um desses vasos que estão envelhecidos, que dá hemorragia cerebral, né? Hemorragia cerebral. O mais comum é isquemia cerebral, mas o mais comum do que a isquemia cerebral é a doença de Alzheimer, que nós já conversamos aqui. Falar em já conversar aqui, tá? Não esqueçam que quando vocês quiserem assistir de novo ou assistir um programa nosso, tá, todos eles estão editados, gravados, tá? Muito bem no meu canal do YouTube, tá? Fala Dr. Paulo Viecil, tá? Que o Fernando Rosenberg, a Brenda da Silva e o Jonatas, eles gentilmente organizam tudo para nós ali no nosso programa, viu? Então, ali no YouTube tá tudo à disposição. Então, vai envelhecendo as artérias do nosso coração, produzindo então isquemia cerebral na nossa cabeça, doença de Alzheimer, tá? Que é o mais comum, derrame cerebral, tá? Hemorragia cerebral nos olhos, lá dentro dos olhos, chamado retina, tá? Ela pode produzir também espessamento das nossas artérias lá dentro dos olhos, até entupimento das artérias, pode produzir cegueira. Tem muita gente cega por causa de pressão alta, tá? Tem bastante gente. No coração, tá? Pode produzir aí aceleramento e entupimento das artérias do nosso coração, chamados de coronárias, também produzindo aí a isquemia cardíaca, tá? Que pode ser a angina de peito ou quando obstrui uma artéria do coração, chamada aí de infarto, quando a gente infarta, tá? Quando a gente infarta. Também pode acometer os rins, né? Os nossos rins, onde faz a filtração do nosso sangue, o rim tira aquilo que não presta mais, né? E retém a nossa água do nosso corpo. Então pode produzir doença renal e a pessoa tem que acabar fazendo hemodiálise. Tem muita gente fazendo hemodiálise por causa de pressão não tratada, tá? É verdade isso mesmo, doutor. Eu tinha ouvido uma vez o comentário que boa parte das pessoas que fazem hemodiálise, a causa principal é a pressão alta. É a causa principal.
Tá, claro que tem outras doenças de rim, mas essa é a principal. O diabetes também, tá? Diabetes é outra doença que acomete bastante os rins. E se o camarada tem diabetes e hipertensão, então é mais complicado ainda. Mas, se tratado, não acontece nada disso. Se tratada, não acontece isso, tá, pessoal? Por isso que a gente insiste em tratar. Se não tratado, acontece tudo isso aí, tá bom? Então, essa é porque que a gente se preocupa, em tratar. Tá, em tratar a pressão. Vamos falar então do porquê que a gente se preocupa de tratar depois do intervalo? Vamos lá então. Então é isso aí, 9h45, 9h45, a gente vai para um intervalo do Fala Doutor e já voltamos. Estamos de volta com o Ponto Crítico. Nove horas e 52 minutos, 9h52, estamos de volta com a edição de segunda-feira, dia 28 do Fala Doutor, com o seu médico do coração, Dr. Paulo Viesli, num oferecimento sempre do nosso time campeão de patrocinadores do Fala Doutor, Instituto Cruzaltense de Cardiologia, ICA, e também Laboratório Novitá. Muito legal. Voltamos aí, pessoal, ao assunto aí da questão aí do nosso tema de hoje, né? Hipertensão, doença hipertensiva. E no intervalo, assim, muito obrigado, né? Pela grande participação. A gente fica feliz, as pessoas estão aí nos escutando, nos vendo aí no Instagram, Facebook, né? Isso, interaja conosco, que esse é o nosso objetivo, tá? Poder ajudar um pouquinho a vida de cada um aí nesses momentos conturbados aí, etc e tal, né, dentro de uma emissora séria que é a Rádio Cruz Alta, um programa seríssimo que é aí o Ponto Crítico, né? Com um apresentador que não é tão sério. E esse apresentador aí, né, de alta confiança de nós aí, né, o povo cruzaltense aí, nossa região, e modéstia à parte também a minha experiência aí, né? Afinal de contas, são quase 40 anos de medicina bem feita, né? Isso eu gosto muito, né? Muito bem. Eu quero dizer que eu sou sério também. Eu sorrio, mas eu sou sério, entendeu? Eu dou risada, falo bobagem, mas eu sou bem sério. Eu também, né? Falar bobagem é bom, viu? Descontrai, né? Ainda não sobe a pressão, né? Não sobe a mais pressão. Alegre, ninguém tem pressão alta alegre, eu acho, né? Até pode ter a alegria, por exemplo assim, a alegria, ela causa o aumento da pressão, mas é um aumento fisiológico, um aumento normal. Então, quando a gente está alegre, está faceiro, né, está comemorando alguma coisa, a pressão sobe sim, tá? Sobe, e só que esse aumento da pressão, ela é fisiológica, ela é benéfica, isso não causa problema, tá? Não causa problema, então a gente pode ficar alegre e tranquilo aí, né? Pessoal, bastante gente aí nos ligando, dando recado, pedindo orientações, pedindo dicas, muito obrigado a todos vocês. O seu Alberto ligou agora há pouco aqui, nós anotamos, e ele falou para que eu comentasse um pouquinho sobre automedicação. O povo aí fica tomando remédio aí nas rodas de chimarrão, fica trocando experiências, né? Imagina a experiência, né? De quem não tem experiência, trocando experiência a respeito de remédio. Não façam isso, tá? Não façam isso, certo? Tem aí os médicos das ESFs, a cidade inteira tem aí ESF, não está faltando médico, está tudo funcionando. Converse com o seu agente comunitário de saúde, converse com a sua enfermeira, converse com o seu médico, mas não se automedique, tá? E nem fique trocando remédio, tá? Nem fique trocando remédio, tipo assim, eu tomo esse aqui, é muito bom, o meu não está fazendo efeito, aí ficam trocando cartelas de remédio, tá? Não façam isso, né? Ele quer até que o senhor falasse um pouquinho sobre essa ligação que pode ter a alteração da pressão arterial por tomar uma medicação que não é recomendada ou uma automedicação. É verdade, tá? Seu Alberto, é bem importante isso sim, tá? Porque os médicos escolhem o remédio da pressão baseado no biotipo, né? Baseado na pessoa, não é aleatório. Existem muitos remédios da pressão, bastante, tá? E
justamente por causa disso, porque dependendo da raça, se a pessoa é afrodescendente, tem uma característica, tem uns remédios que não funcionam direito para afrodescendentes, tem outros remédios que funcionam melhor para indivíduos da raça branca, né? Então assim, tem remédio da pressão que é melhor para quem é diabético, para quem é obeso, etc e tal. Então, os médicos vão escolhendo de acordo com o biotipo da pessoa. Então, se já é difícil para os médicos, imagina para quem não é médico, tá? Então, não fique trocando remédio, não fique se automedicando. Para isso, tem aí as estratégias de saúde da família, né? A dona Tereza, ela ligou para nós e ela fala que ela toma remédio para as coronárias há mais de 40 anos. Até quando tomar os remédios? Então, eu acredito que se a senhora toma os remédios para a coronária, a senhora já deva ter infartado ou tem angina, ou tem problema no coração. Se tem angina, se tem problema nas coronárias, se tem doença no coração, tem que tomar os remédios para a vida inteira, viu, dona Tereza? Ela disse que toma 40 anos e queria perguntar se ela vai tomar a vida inteira. Ah, vai tomar a vida inteira, viu? O ideal é que a senhora converse ali com o seu médico da estratégia de saúde da família para ver se está tudo certinho. Mas eu acredito que nessas alturas do campeonato, a senhora deva ter feito aí as consultas de rotinas periódicas com o médico da ESF e a senhora já deva ter até, inclusive, feito essa pergunta para ele e ele já deva até ter orientado a senhora a continuar os remédios. Então, até que prove o contrário, dona Tereza, não pare de tomar remédio nenhum, tá bom? A dona Dorvalina, tá, do Faxinal, tem 56 anos, tem diabetes e ela quer dicas de uso de medicação para o diabetes. Dona Dorvalina, é o seguinte, para diabetes, a primeira dica é hipertensão ou diabetes? Não, é diabetes mesmo. Ela começou agora a tomar remédio para diabetes. Ah, tá, diabetes. Então, assim, a primeira dica rapidinho, tá? Que hoje nós estamos falando sobre hipertensão, mas nós vamos ter um programa só sobre diabetes. Afinal, nós já temos até um programa lá no YouTube. Se a senhora quiser consultar lá no YouTube, tem lá Diabetes Mellitus, tá bom? No Fala Dr. Paulo Viecili, YouTube, tem lá um programa direitinho sobre diabetes, mas eu vou explicar para a senhora rapidinho aqui. A primeira coisa é a reeducação alimentar, tá? Comer direitinho, a quantidade certa de comida por dia. E a segunda coisa fundamental é exercício físico. Os dois juntos, a alimentação, reeducação alimentar e exercício físico, controlam o diabetes em torno aí de 70%. Se isso não controlar, se a reeducação alimentar e exercício não controlar, aí sim está indicado tomar remédio. Tem uma série de remédios, tá bom? Isso é bem importante, tá? Também a Fátima Amaral está nos acompanhando aí, ó. Um beijo para ti, Fátima. Um beijo para todos vocês aí, né? Senão o pessoal vai ficar com ciúmes porque eu mandei beijo para Fátima e não mandei, por exemplo, para Joana e nem mandei também para Jussara Beck, que é uma amiga minha que nos escuta sempre aí. Um abraço para você também, Jussara. Vamos seguir, pessoal. Né? Uma queridona. Vamos seguir, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal que está acompanhando a live. Aqui está o YouTube do Dr. Paulo Viecili, tá? Todas as medicações e dicas, não indicação de medicações, mas todas as dicas dos assuntos que foram falados está ali nos vídeos. Você pode selecionar vídeos e aí tem todos os programas, desde o mais antigo até o atual. E aí tá nos títulos ali, por exemplo, ó, entenda o autismo, a diferença biológica entre homens e mulheres, falar, doutor, como lidar com a dor de cabeça, tabaco, Novembro Azul, sobre o Natal, enfim. Coisa bem boa, né? Tá tudo ali. Tá tudo ali, tá? Pessoal, outra questão, outra dúvida, né, que as pessoas perguntam bastante. Quem tem a doença pressão alta tem que tomar remédio pro resto da vida? Pois é, né? E também, assim, a gente pode pensar assim, existe outras maneiras de controlar a pressão? Existe sim, tá? Existe sim. Tomar remédio pro resto da vida? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Se você tomar algumas atitudes, e essas atitudes baixar os níveis da pressão, controlar a tua pressão, não precisa tomar remédio pro resto da vida, tá? Só vai depender do estilo de vida, né? Como assim vai depender do estilo de vida? Então, os grandes tratamentos da pressão alta começa com dieta, tá? Começa com dieta, tá? Então, nós já estamos passando aí pro assunto tratamento, viu? Tratamento, a dieta, tá? Pessoal, o grande assassino, vilão
da pressão alta é o excesso de sal, o sal, tá? O sal prejudica bastante a pressão alta, faz com que a pressão aumente, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais usa o sal, tá? Mais usa o sal. O gaúcho usa em média aí de 12 a 14 gramas de sal dia. É muito, tá? E o resto do Brasil em torno de 8, 9. O Rio Grande do Sul usa bastante. O Rio Grande do Sul e o Nordeste usam bastante o sal. Então, diminua o sal, certo? E já ajuda bastante. E quais são os alimentos que facilitam o tratamento da pressão? Vamos lá, frutas, legumes, verduras, ok? Então, além de diminuir o sal, frutas, legumes, verduras, o alho é um excelente remédio, ajuda a baixar o sal. Temperos, o alho. Ah, que legal. O alho, tá? É bom para imunidade também. É bom também. O alho é um baita de um remédio, viu, Paulinho? O alho, mas tem que ser macerado, tá? O alho macerado, tá? O alho macerado, que juntando o alho tem dois componentes, a cápsula e a parte de fora. Então, macere os dois, misture os dois ali, né? E use em salada, compotas, na comida, etc. e tal. Mistura no arroz. No arroz fica bem bom, tá? Então, assim, dos alimentos que facilitam o tratamento da pressão, diminui a pressão, frutas, legumes, verduras, o alho, temperos, a pimenta, orégano, manjericão, manjerona, tudo isso de bom, tudo isso a gente usa, facilita a pressão, tá? Facilita, não estou dizendo que trata, facilita a pressão. E o alimento grande vilão é o sal e alimentos industrializados, salame, murcilha, né? Isso não. Isso não, de preferência de vez não. Em quando, né? De vez em quando, mas sem exagero também, né? Não dá pra comer uma tripa de salame, né, numa sentada. O pessoal chama de perna, né? Comer uma perna, tripa, sei lá. E é tripa mesmo, né? A verdade é que é isso, né? É uma tripa mesmo, Sabe né? que tem um ouvinte nosso aqui, o Cláudio, ele mandou uma mensagem aqui assim, doutor Paulo. Mas eu tenho pressão alta e já tô ficando apavorado. E aí eu já emendo a questão do fato do Cláudio falar que está apavorado de uma questão de uma paciente sua. Ela é a Viviane e ela diz assim: bom dia, sou paciente do Dr. Paulo, sou hipertensa. Tenho a chamada síndrome do jaleco branco. Minhas irmãs também. Essa síndrome também é hereditária. Obrigado pelas informações. Queria que o senhor explicasse um pouquinho dessa ideia da síndrome do jaleco branco, com o qual eu também tenho essa síndrome do jaleco branco. Quase todo mundo tem, né? Vamos lá, pessoal. Então, assim, Cláudio, claro, né, Cláudio? Não precisa entrar em pânico, né? Em vez de você entrar em pânico, toma atitude. Quem toma atitude não entra em pânico, né? O pânico paralisa qualquer coisa. Então, toma atitude, né? A começar aí por se conscientizar, ter uma vida mais saudável, né? Uma vida menos estressante, uma vida menos estressada, né? Isso já é um bom início. Segundo, eu estou falando agora aqui a dieta, comida, né? A nossa alimentação. Nós temos todas as condições de ter uma alimentação saudável e a gente faz o contrário, a gente se detona, a gente come demais, comida muito salgada, comidas industrializadas, né? Com bastante química. Então, quanto menos química, menos industrializada, melhor. E alimentos mais saudáveis, tá? E se você tá barrigudinho, diminua a barriga, vai facilitar bastante, viu? Vai facilitar bastante. E a outra coisa para baixar a pressão você já sabe que eu vou falar, né? Não tem jeito. Para aí. Não vai dizer que exercício físico ajuda a baixar a pressão. É só o que me faltava. Eu não vou dizer que ajuda, baixa a pressão. Gente, não tem coisa mais potente do que o exercício físico para baixar a pressão. É mais potente que remédio, viu? É mais potente que remédio, tá? Dura mais tempo. Dura mais tempo, tá? Por exemplo, uma caminhada de 30 minutos que você faça 3 quilômetros, que é a caminhada regra do 3, baixa a pressão e dura 2 dias, esse efeito. 2 dias, tá? E remédio dura no máximo aí 6 horas, 8 horas ou 12 horas e são poucos remédios que duram 24 horas, tá? Isso é muito importante dizer, porque além de tudo que a caminhada ela é bem mais acessível que o remédio. Exatamente.
Claro que a gente sabe que no Brasil o remédio para pressão arterial não é o dos mais caros, né? Mas colocando no papel, ele realmente vai dar um custo no final do mês ou no final do ano. E a caminhada é gratuita, é você que faz. Além da caminhada baixar a pressão, a caminhada ela ajuda outros problemas, né? Baixa colesterol, ajuda no diabetes. Acabei de falar aqui para nossa querida aqui, que a Dorvalina, se não me falha a memória. Isso, lá do Faxinal. Exatamente, que a caminhada baixa também o diabetes, baixa colesterol, baixa triglicerídeos, melhora da depressão, melhora a ansiedade, diminui infarto, diminui isquemia. Meu Deus do céu, uma caminhada, né, gente? E ela mora no interior, é melhor ainda. Melhor ainda. Caminhada, a regra do 3, viu? 3 vezes por semana, 30 minutos, 3 quilômetros, né? 3 quilômetros, tá? Então, isso já baixa bastante a pressão, tá? Então, assim, ó, vamos lá. O controle dietético, né? A dieta, controle alimentar, né? Então, viu, Cláudio? Não precisa entrar em pânico. É só você controlar a dieta, fazer exercício, se fumar, para. E para isso tem ajuda nas ESFs, tem remédio para ajudar a parar de fumar, tem grupos de auxílio, tem tudo à disposição dentro do nosso SUSão aí, querido SUS aí, tá? E se você bebe demais, diminua, tem que beber com moderação, beba o menos possível. Então, esses 4 itens, a dieta, a caminhada, parar de fumar e beber com moderação, controla a pressão em até 70% dos casos. Olha só, até 70% dos casos. O fato de você controlar a dieta, o fato não é sacrifício. Eu não estou dizendo aqui que tem que fazer sacrifício de dieta, é controlar. O que é controlar? A gente faz tudo em excesso. Então reduza isso, tá? Reduza o sal, reduza o gordurame, coma mais legumes, coma mais verduras, né? Use mais temperos saudáveis como o alho, por exemplo, tá? Enfim. Se fumar, para, né? Se for barrigudinho, diminua. Sabe, né? Doutor, eu não coloco sal na salada. Eu só uso lá, às vezes, um azeite de oliva ou um vinagre que eu gosto. Eu uso só vinagre. Eu não uso sal. E dá uma diferença, né? Faz diferença. É tão bom temperado que tu nem sente falta do sal. Exatamente. Então, com esses 4 itens, tá? A dieta, a reeducação alimentar, dieta, mais o exercício físico, se fumar, para, se beber, diminui, isso aí controla a pressão em 70% dos casos. Claro que fez tudo isso e ainda assim continua com a pressão acima de 14/9, aí a gente entra com o remédio, tá? A gente entra com o remédio. Lembrando que os remédios da pressão alta estão disponíveis nas estratégias de saúde da família, nas farmácias municipais, graças ao nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que é nosso, que é do povo brasileiro, que é um bem do povo brasileiro. Eu digo isso porque tem gente aí que quer nos tirar isso aí. Claro que é para botar a indústria aqui dentro, né? A indústria privada aqui dentro, né? Imagina, qual é a indústria que não quer pegar um mercado de 220 milhões de clientes, né? É verdade. E o jaleco branco? E o jaleco branco, pois é. 45 segundos, 1 minuto para. Jaleco branco, pessoal, é um fenômeno existente na maior parte das pessoas, tá? 80% das pessoas têm o jaleco branco, a síndrome de jaleco branco. O que é isso, síndrome de jaleco branco? Quando a pessoa vai verificar a pressão por um médico, a pressão sobe, tá? Por questão de tensão, questão de insegurança, questão aí de medo, de ansiedade, de estresse, muito mais uma questão aí de tensão, tá? Pela presença desse indivíduo, para essa persona médica, tá? Que é acima do jaleco branco. E tem gente que sobe muito, tem gente que não tem a doença, a pressão alta e sobe, e tem gente que tem a doença, a pressão alta também sobe, tá? Então tanto faz. Para isso que a gente pede para verificar a pressão muitas vezes, e de preferência não com médico, fora de médico, tá? Porque aí dá o real valor da pressão alta, certo? Paulinho, eu tenho mais tempo? Não tenho mais tempo. Pessoal, então, nós... Deixa eu só falar 2 mensagens aqui, 3 na verdade. A Zenaide, a nossa ouvinte, ela estava em Uberlândia, tá? Estava passeando. E ela disse que está de volta em Cruz Alta, e sobre a pressão alta ela tem um controle da pressão com a médica do ESF. E ela está tão controlada a pressão dela que a médica tirou a medicação durante o verão. Sim. Olha que legal, né? Sim, exatamente. Uma expectativa positiva da Zenaide. A Fátima Sartori disse: muito bom dia, Paulinho e Paulo. Adoro ouvir o Fala Doutor
porque tem muitos esclarecimentos. Adoro, inclusive, o alho na comida. A Fátima Sartori mandou a mensagem. Obrigado, Fátima. E o Sérgio Rosa, a mensagem do Sérgio Rosa dá vontade de pegar, fazer um print dela, botar num quadrinho e olhar todo dia em casa. Vamos fazer isso então. Os ouvintes da Rádio Cruz Alta são muito privilegiados por terem tantas orientações do Dr. Paulo, desse médico, que é uma bênção para a comunidade. Amém, amém. Obrigado pela sua participação. E para nós aqui, a gente fica muito feliz porque é o fruto do nosso trabalho aqui, tanto da Rádio Cruz Alta, do Paulinho, como o meu aqui, é o que a gente quer, bem-estar para as pessoas nesse mundo aí que está meio estranho, né? Para nós aqui é interessante que as pessoas tenham momentos aí de lucidez, momentos de verdadeireza, momentos aí de tranquilidade aí. Tá, pessoal? Então, só que tem mais uma pergunta que eu tenho que responder, né? Se a pressão alta, o sistema nervoso, a preocupação, irritabilidade aumenta a pressão e se para isso tem que tomar remédio. Tem que tomar remédio para sistema nervoso, né? E se tá nervoso, como diz o outro, vai pescar, né? Dá uma acalmada aí que baixa. Se você está numa discussão, gente, baixa a bola, vai um para cada canto, né? Baixa a bola, aí depois aí segue a vida, que a pressão vai voltar pro normal, tá? Volta pro normal, tá bom? Minha pressão tá subindo, 10 e 11. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por hoje. Fiquem com Deus. Muito obrigado por fazer parte da vida aí de vocês, né? Nesse momento de descontração, mas de muita informação. E nós voltamos semana que vem com mais assuntos, tá? Pessoal, muito obrigado por hoje. Tchau, tchau. Paz e luz. Segunda